Muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso ao nosso congresso, né? Agora com um painel de discussões de dois outros livros que foram selecionados pelo Comitê Científico. E para mediar o painel e conduzir os debates, nós contamos hoje com a nossa vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado e professora no IDP em Brasília, professora Maria Rosa Lola. Maria Rosa, muito prazer em tê-la aqui conosco. Passo então a palavra a você para apresentar os nossos debatedores de hoje. Muito obrigada, professor Gustavo Mônaco. Antes de mais nada, boa noite a todos. Eu quero também aproveitar a ocasião para agradecer imensamente a honra de poder não só estar aqui no Congresso, mas de co-presidir o Instituto de Direito Internacional Privado, junto com esses queridos amigos. Dizer que fico muito honrada, mas, sobretudo, muito feliz de estar aqui compondo esse grupo. Lembrando que conheci o professor Gustavo na ocasião da sua prova para professor titular, e ali, para mim, já estava claro a sua excelência e a sua facilidade do trato do direito internacional privado. Mas eu confesso que não cansa de me surpreender essa capacidade de agregar pessoas e de promover o direito internacional privado. Estávamos no Brasil muito carentes dessas iniciativas e, graças ao bom destino, podemos contar aqui com essa pessoa, essa criatura agregadora, tão agregadora quanto rica em sapiência. Mas, então, vamos aqui aproveitar essa tarde para debater um dos temas mais calorosos, vamos dizer assim, acalorados, que despertam debate intenso, que é a transferência internacional de dados. Não por acaso temos aqui dois jovens, porque desde o início do dia hoje, já com a palestra do professor Moura Vicente, já estava claro para quem está acompanhando que o princípio da territorialidade está morto. Se não morto, moribundo. E temos aqui dois jovens para nos indicar o caminho que agora parece se impor para uma nova percepção do que é territorialidade, do que seja soberania e os desafios que isso impõe ao direito internacional privado, não só em termos de lei aplicável, como foi dito hoje pela manhã, mas também em termos de conflito jurisdicional. Contamos aqui com dois jovens brilhantes, e eu vou me permitir chamá-los de jovens. Primeiro, a professora Amanda Cunha e Melo Smith Martins, com um trabalho que é o fruto de sua reflexão acadêmica, cujo título é Transferência Internacional de Dados, Aspectos Transnacionais e do Direito Internacional Privado Brasileiro. A professora Amanda me contava agora há pouco que o livro foi finalmente publicado fisicamente, não é? Nós já tínhamos aqui a aprovação e o texto circulado, mas agora ele, desafiando aqui o conceito dos dados eletrônicos, ele agora é também físico. Quero dizer que foi uma alegria especial para mim, e não vou me furtar a fazer esse comentário pessoal, verificar que no trabalho da professora Amanda, ela começa citando que a primeira conexão realizada no país se deu no Laboratório Nacional de Computação Científica. E eu vou aqui confidenciar que esse fato é muito pouco divulgado e muito pouco, talvez, conhecido, mas para mim é muito doméstico e me diz muito, me fala muito ao coração, porque eu vi o Laboratório Nacional de Computação Científica ser criado. Meu pai foi um dos primeiros diretores do LNCC. O LNCC que deriva da COP, no Rio e da UFRJ propriamente. Então, é com muita alegria que eu vejo esse trabalho de
pesquisa que passa pelo direito internacional, que na verdade se assenta no direito internacional, mas que foi tão cuidadoso, tão laborioso no levantamento desses dados, que no fundo são também a história, né? Contam a história de como chegamos até aqui, em termos de transferência internacional de dados. O trabalho do professor Francisco de Mesquita Laux, Redes Sociais e Limites de Jurisdição, de Limites da Jurisdição, também é um trabalho que me causou muita alegria. Dados ou controvérsias tão recentes quanto a decisão do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news estão aqui relatados. Não sei se dá para todos verem o livro fisicamente. Enfim, são leituras que são imprescindíveis hoje, que recomendo vivamente, e vamos ter aqui hoje, agora, a ocasião de bater um papo com os autores e tirar dúvidas com os próprios autores. Esse é um momento ímpar, né, para quem gosta de direito internacional privado e quem tem se debruçado sobre os conflitos atualíssimos da questão de transferência internacional de dados. Então, eu começaria o debate de hoje indagando aos autores. Desculpa. É só porque eu me esqueci, você falou em redes sociais e eu tive um frio na espinha aqui, porque eu esqueci de mencionar que hoje nós estamos também sorteando 2 livros, né, como temos feito em todos os painéis. Então, lembrar o pessoal nas redes sociais para se engajarem com a hashtag DIPRE-Brasil, e lá nas redes sociais o livro que vai ser sorteado é Direitos da Criança e Adoção Internacional, segunda edição, um livro de minha autoria pela editora Revista dos Tribunais, e aqui no painel, ao final, vai ser sorteado LGPD, Ensaios e Controvérsias, um livro que eu organizei com o Solano e a Amanda, e do qual participou a professora Maria Rosa também. Então, mil desculpas por te interromper, mas era só porque daqui a pouco, senão o pessoal da área técnica vai me puxar a orelha, vai me dizer, professor, o senhor esqueceu, e eu esqueci mesmo, perdão. Certíssimo, Gustavo. Então, eu gostaria de provocar aqui os autores, inicialmente, para saber como foi que esse tema os arrebatou e por que foi que escolheram esse tema para tratar. Eu começaria com a professora Amanda. Olá, muito boa noite a todos e a todos que nos assistem. E, primeiramente, inevitável aqui agradecer efusivamente ao professor Gustavo Mônaco e também, é claro, a nossa apresentadora, a professora Maria Rosa Loula. É uma grande honra estar aqui nessa primeira edição do Congresso Internacional de Direito Internacional Privado, e eu tenho certeza de que será um marco no sentido de trazer mais pessoas para essa área do conhecimento, que é uma área ainda pouco explorada e que se faz cada vez mais necessária. E isso também tem muito a ver com a explicação do motivo do porquê eu conduzi essa pesquisa e porquê eu busquei a orientação do professor Gustavo Mônaco. A questão da privacidade, da proteção de dados, são questões que permeiam a transferência internacional de dados, porque no contexto da sociedade da informação, é inevitável que os dados trafeguem por diferentes jurisdições, que eles passem sob a soberania de diferentes estados, e aí se coloquem, nesses momentos, relações transnacionais, com elementos de extraneidade, enfim, relações que vão atrair o interesse do direito internacional privado, como inclusive uma ferramenta necessária para que se possa solucionar eventuais conflitos e mesmo evitar a ocorrência de conflitos, que é algo muito central nas legislações protetivas de dados. E levar em consideração o local onde os dados estão armazenados, o local onde os agentes de tratamento de dados estão, ou titular, são questões atualmente incontornáveis. Trazer esse tipo de reflexão é extremamente necessário, e aqui eu aproveito até para fazer uma relação com a apresentação que foi feita hoje pela manhã, na qual também o professor Casella mencionou essa quase que destruição do conceito de territorialidade que se tinha.
diante de um mundo que está conectado e no qual as fronteiras são extremamente fluidas. A ideia original do projeto de pesquisa, e isso explica também a forma como o livro foi estruturado, teve origem no conflito entre Estados Unidos e a União Europeia, cujo ápice foi em 2015, quando o acordo que permitia a transferência de dados entre ambos foi considerado inválido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Schrems I. Agora tivemos o Schrems II, que, não por acaso, invalidou o segundo acordo que foi feito em substituição àquele de 2015. Mas o que se observava naquele contexto era: a transferência de dados é algo inevitável, é algo necessário e é algo desejável, porque fomenta as economias que se movem em torno das tecnologias e de, enfim, ferramentas digitais. Sendo isso algo incontornável, como conciliar as diferentes concepções que se tem sobre dados, sobre proteção de dados, como trazer, então, uma tolerância e, ao mesmo tempo, algo que permita tutelar todos esses direitos, garantir o cumprimento de todos os deveres, e também considerando que essas normas muitas vezes têm uma pretensão de aplicação extraterritorial, no sentido de que não somente a LGPD, mas também o regulamento da União Europeia possuem essa pretensão de extraterritorialidade, o que traz ainda mais possibilidades de que ocorram esses conflitos entre diferentes jurisdições, ou mesmo conflitos entre leis aplicáveis. Então, esse foi o fio condutor da pesquisa. O livro, eu vou tomar a liberdade de mostrá-lo, inclusive, a pedido da professora Maria Rosa, porque ele saiu da gráfica literalmente nesta semana. Então, faz 2 dias que eu tenho em mãos aqui o meu exemplar, estou super contente com eles, inclusive agradeço a editora De Plácido por ter feito essa edição tão bacana da dissertação, pela qual eu tenho um apreço muito grande, né? Afinal, como eu mencionei, a pesquisa começou a ser esboçada em 2015, muito antes de que eu entrasse efetivamente no mestrado, de modo que eu segui o formato da orientação às avessas, como o professor Gustavo Mônaco chama, e tive a oportunidade de trabalhar esse tema. Então, desde o início da evolução, desde que começaram a ser criadas as normas protetivas de dados, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, comecei a esboçar as primeiras linhas, sequer existia um regulamento geral na União Europeia vigente. Então, foi muito interessante, ao longo da pesquisa, poder ter a oportunidade de assistir como isso foi evoluindo, foi se desenhando, e justamente as soluções que foram sendo encontradas por diversos países, Brasil incluso, nesse contexto em que há cada vez mais transferência de dados, internacional inclusive, e que, por outro lado, as regulamentações muitas vezes acabam se chocando de certa forma. Então, na primeira parte do livro, já encerrando aqui minha breve apresentação, pois o objetivo é que a gente siga para os debates, mas fazendo um breve resumo, então, da estrutura da obra que resultou dessa pesquisa que foi acompanhando a evolução legislativa, foi uma divisão em 3 partes. Na primeira parte, tratando sobre a privacidade e a proteção de dados, trazendo o conceito, a evolução e o enquadramento normativo, que são questões que também se fazem necessárias para que a gente possa proceder a uma análise de qualificação. Na segunda parte, foram trazidas questões controversas e direito material, de questões importantes e relevantes relacionadas à proteção de dados, mas ainda com bastante foco na qualificação, e na terceira parte final do trabalho, então, eu entrei propriamente no direito internacional privado, falando sobre a determinação da jurisdição competente, da lei aplicável, e os desafios que são enfrentados sobre esses 2 aspectos, e também quanto ao reconhecimento de sentenças estrangeiras, porque outro desafio com o qual nos deparamos atualmente é a dificuldade de se fazer cumprir em outro país uma decisão que foi tomada no estrangeiro, de acordo com aquele ordenamento jurídico estrangeiro. Então, aqui eu acho que eu concluo um breve resumo de o que levou a essa pesquisa, como foi a orientação às avessas e qual que foi a estrutura da obra que resultou disso. E passo a palavra, então, à professora Maria Rosa. Muito obrigada. Excelentes esclarecimentos, Amanda.
Antes de passar a palavra para o Francisco, descobrir dele como foi que esse tema o arrebatou, eu queria convidar quem está nos ouvindo a formular perguntas, para que eu também possa fazer essa ponte e vocês tenham o privilégio de ter suas perguntas respondidas pelos autores. Francisco. Boa noite, professoras Maria Rosa e Amanda, professor Gustavo, é um prazer, e para mim também é um desafio participar desse congresso e dessa nossa conversa a respeito das nossas publicações. Parabéns, Amanda, pela sua publicação, um livro muito bonito, nós já conversamos pela internet, mas assim, por voz, é a primeira vez que eu encontro vocês, então para mim é uma alegria muito grande participar aqui do evento. E o livro, basicamente, ele decorreu da minha experiência profissional. O livro é minha tese de doutorado, mas que eu escrevi basicamente entre 2018 e 2020, mas esse tema surgiu na minha vida mais ou menos em 2014, por conta justamente da minha experiência profissional. Então, o que acontecia? O que acontecia na época nos processos judiciais aqui no Brasil e acontece até hoje? Uma pessoa demanda um provedor de uma plataforma de postagem na internet, pode ser o Facebook, pode ser o Google, enquanto gestor do YouTube, por exemplo, para pedir a remoção de um vídeo lá que a ofende, que a difama, enfim. E ela obtém uma determinação de obrigação de fazer para que aquele conteúdo seja removido. Essa determinação advém, então, portanto, do judiciário brasileiro, né? Então, essas empresas vão lá, informam no processo, juntando um print de tela, que esse conteúdo teria sido removido, e 1 semana, 2 semanas depois, esse demandante volta ao processo, peticiona no processo indicando, olha, eu tenho um parente, um amigo, um colega de trabalho que reside, por exemplo, na Alemanha, e lá ele continua conseguindo acessar o vídeo. Portanto, a determinação judicial, nesse caso, não teria sido integralmente cumprida, porque pessoas localizadas fora do território do Estado, juiz emissor da ordem, continuam podendo acessar aquele material, aquele vídeo, aquela postagem, aquela foto que o judiciário brasileiro reputou infringente. E isso acabou gerando uma série de discussões na época. E na minha pesquisa, lá em 2014, eu encontrei um parecer do professor Cândido Dinamarco, que é professor aposentado de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP, a respeito justamente dessas questões de jurisdição, soberania, princípio da aderência ao território, questões envolvendo jurisdição internacional indireta, homologação daquela decisão em estados, em outros estados, enfim. E isso ficou na minha cabeça, mas na época eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, que envolvia outro tema, envolvia mediação entre sócios, quer dizer, um assunto que não tem nada a ver com o tema da minha tese. E aí, em 2017, quando eu fui prestar o concurso para ingressar no doutorado, eu lembrei do tema, falei, esse tema aqui pode ser interessante. Submeti ao professor Flávio Archel, ele gostou do tema, falou que de fato tinha uma conexão com o Instituto Fundamental da Jurisdição, e a gente foi desenvolvendo os estudos. E, curiosamente, professora Maria Rosa, no mês que eu terminei minha tese, essas coisas a gente não consegue terminar, a gente entrega, né? Então, no mês que eu entreguei minha tese, surgiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que me gerou uma angústia muito considerável, porque eu fiquei com medo da minha tese ser defendida já num contexto de tema ultrapassado. Ainda bem que isso não aconteceu, porque a decisão aconteceu lá na época, a notícia de recurso, tanto por parte do Facebook quanto por parte do Twitter, que foram as empresas envolvidas na época, e esses recursos não foram decididos. Então, assim, a gente tem aí ainda um panorama de debate a respeito do tema, que me permite aí até continuar debatendo os assuntos correlatos, tanto sobre o aspecto da territorialidade, que foi o que pautou o estudo, mas essa é uma confissão minha, eu terminei a tese no item 3.2, que tratava de aspectos da territorialidade, mas eu não gostei do resultado. Eu falei, esse negócio não está completo, né? Não ficou legal, porque parece que eu não estou dando efetividade para aquilo que eu estou... efetividade para aquilo que eu estou defendendo na prática. E aí foi que eu escrevi o restante ali dos itens 3.3 em diante, que tratam dessas questões envolvendo a efetividade da jurisdição em redes sociais, independentemente de aspectos territoriais, e eventualmente a gente pode conversar sobre isso adiante também.
Muito interessante. Tem um aspecto que é preciso ressaltar nos dois trabalhos e que me deixa muito feliz, é que poucos... Na verdade, há um tempo que esse cenário já não é bem assim, mas a minha experiência em sala de aula era de que os alunos de processo não gostavam de direito internacional e os alunos de internacional não gostavam de processo. Então, quando a gente começava a dar processo internacional ou cooperação jurídica internacional, a gente conseguia frustrar dois públicos, né? E aí, em algum momento, eu creio que esse cenário mudou drasticamente, graças aos céus, graças aos céus não, graças a muito empenho dos professores, mas em algum momento os alunos se deram conta de que essa interseção entre processo e internacional privado, né, essa interseção que hoje a gente dá o nome de cooperação jurídica internacional, é um nicho infinito e que lida com problemas muito importantes de ambas as classes, né, de ambas as disciplinas. Então, é preciso conhecer profundamente direito internacional privado para entender, por exemplo, a questão da homologação de decisão estrangeira que a professora Amanda levanta, as questões de ordem pública, e é preciso entender profundamente processo também, né, para entender as nuances que no fim do dia tornam essa nossa aventura tão interessante, né? Então, eu parabenizo os dois também por terem enfrentado esse nicho que antes era tão mal visto, né? Era como que os processualistas viravam as costas e diziam, lá vem os internacionalistas aqui falar para a gente sobre jurisdição, como se a gente não soubesse, né? E os internacionalistas também diziam, lá vem as chatices dos processualistas, aquele pessoal que não come se não for com o talher certo, né? Enfim, acho que vocês enfrentaram muito bem esse nicho e provaram que ele precisa ser revisto, precisa ser o tempo todo ainda reafirmado, né? Principalmente quando vocês apontam que o judiciário brasileiro ainda está, como aqueles nossos alunos antigos, torcendo um pouco o nariz e errando um bocado, né, nos conceitos tanto de direito internacional privado quanto de processo internacional, né, de processo. Então, o judiciário brasileiro ainda não entendeu muito bem como manusear esses instrumentos, né? E sem nenhum demérito ao judiciário, enfim, não estou querendo aqui fazer uma crítica de chamá-los de inaptos, não é isso. Às vezes parece que é uma consciência política da própria limitação, que falta um pouco, né? A gente vê decisões judiciárias, ou decisões do judiciário, que se pretendem transcender, né, do território nacional. Talvez por não compreender o caráter da ambiguidade, né, do elemento do dado, né, da transferência internacional de dados, né, esse caráter que o dado tem de estar ao mesmo tempo em vários estados, mas às vezes talvez por uma soberba judiciária mesmo, né, no mais das vezes o judiciário não tem limitação, né, as decisões têm que ser entendidas no âmbito do Estado, né? Então, quando você enfrenta uma situação de direito internacional privado, às vezes o judiciário claudicante tropeça. Mas lembrei-me aqui de uma circunstância muito interessante também, a partir da fala aqui do Francisco, em que ele dizia que ele começou o mestrado trabalhando com mediação. Tem uma circunstância desse nosso estudo de transferência internacional de dados que me causa uma certa dificuldade até hoje, e explico o que é. Essas
decisões sobre o conteúdo, né, sobre a pertinência ou não, sobre retirar tal postagem ou banir determinado indivíduo das redes sociais, essas decisões que são tomadas não pelo judiciário, mas por essas instâncias que eu lembrei da mediação, porque são instâncias decisórias particulares, né? Se o Facebook tem um comitê, se o Instagram, que também pertence ao Facebook, mas enfim, se essas instituições particulares detêm, pelas regras contratuais, né, pelas regras do jogo, vamos dizer assim, detêm a possibilidade de decidir quem posta e quem não posta, o que posta e o que não posta, como é que ficam os princípios, né, da liberdade de expressão? Como é que fica, vamos dizer, a questão da democracia propriamente dita, né? Será que não tem um déficit democrático? Será que não tem um déficit de legitimidade democrática em que essa decisão seja subtraída do judiciário? E aí, agora eu vou inverter e começo com o professor Francisco e depois passo essa provocação à professora Amanda. Olha, essa questão é interessantíssima e ela tem pelo menos duas questões interessantes aqui na minha cabeça, mas a mais interessante, na minha opinião, é a da construção de um ambiente de legitimidade por essas instâncias decisórias, como, por exemplo, o Comitê de Supervisão do Facebook, que é uma instância de apelação das decisões do próprio Facebook. Então, o que acontece? Existe uma denúncia de conteúdo no Facebook e a pessoa vai lá e diz, esse conteúdo é discurso de ódio, por exemplo, né? Com ameaça imediata, enfim, a uma pessoa, né? Então, você vai lá, denuncia aquele conteúdo e o Facebook decide remover ou manter aquele conteúdo, né? Dessa decisão da própria rede social que você é comunicado, porque você fez a denúncia de conteúdo, você pode apelar para o Tribunal de Supervisão, que é o Comitê de Supervisão do Facebook, que é criado justamente para dar esse ar de legitimidade, de devido processo, de contraditório, de direito ao recurso e tudo mais. Agora, o assunto mais interessante nesse aspecto e nessas instâncias privadas é o das fontes do direito, né? Qual é o direito aplicável nessas hipóteses? Eu até conversei com o professor Ronaldo Lemos, que é professor da UERJ, de Direito da Informática, né? E ele é o brasileiro que faz parte do Comitê de Supervisão do Facebook. Aí ele me disse, olha, essa é a questão que mais pauta a gente, porque a gente tem esse receio de acabar adotando decisões que são por discurso, né? Discurso que às vezes pode ser aí um discurso vazio, né? Então, a gente tem aí algumas balizas que são utilizadas por esses comitês ou até pelas próprias decisões das redes sociais. A primeira delas são sob a perspectiva da autorregulação, os termos de uso das plataformas, que são aqueles termos que a gente concorda, que todo mundo concorda sem ler. Lógico que sem ler é uma generalização injusta, mas quase ninguém lê, né? Só que esses termos fazem direito, né? A partir do momento em que a gente os aceita e passa a conviver naquela plataforma. Ninguém é obrigado a fazer parte do Facebook, ninguém é obrigado a fazer parte do Twitter, mas a partir do momento que a gente decide entrar naquela comunidade, a gente tem diretrizes, a gente tem termos, a gente tem políticas que a gente tem que respeitar. E essas políticas são muito pautadas, a maioria delas é no direito estadunidense, né? Que tem um grau de proteção à liberdade de expressão, por exemplo, maior que o brasileiro. Essa é a minha opinião pessoal, que é o que eu retrato no livro, justamente por conta da primeira emenda à Constituição lá dos Estados Unidos. E a gente vê muito menos casos, né, nos Estados Unidos envolvendo, por exemplo, difamação, né? É quase que um fórum shopping às avessas, né? Então você faz fórum shopping para fora dos Estados Unidos. Os estadunidenses não querem demandar lá, eles querem procurar outros lugares. Tem casos, por exemplo, do Reino Unido, tem um caso famoso lá da Rachel Ehrenfeld, que acabou tendo o livro dela retirado por conta de uma demanda que aconteceu no Reino Unido, onde lá ela tinha vendido, enfim, 20 e poucos livros e tal. Então, essa questão das fontes, ela atormenta também essas pessoas que trabalham nesses comitês de supervisão. Eles dizem que enfim, se pautam também em tratados internacionais de direitos humanos, né, que acabam aí estabelecendo esses direitos, como a liberdade de expressão, como o acesso à informação. Aí acabam sendo regras um pouco mais genéricas, mas, de fato, esse problema das fontes do direito
é um problema relevante nesse ambiente da autorregulação. Enquanto no ambiente da heterorregulação, que é aquele das decisões proferidas pelo judiciário por intermédio da lei estatal, a gente tem um problema de efetividade. Por que a gente tem um problema de efetividade? Porque no processo civil a gente trabalha a partir de uma lógica de arrazoados. Então, eu preciso escrever uma petição judicial, né, uma petição inicial, essa petição inicial precisa ser protocolada, o juiz precisa analisar a minha petição inicial, precisa analisar os links que eu estou juntando lá, precisa escrever uma decisão liminar, precisa citar a empresa por carta ou por oficial de justiça, enfim, seja como for, mas tudo isso vai levar, assim, pelo menos uns 2, 3 dias para acontecer. E o dano na internet, ele é imediato. Em 2, 3 dias, ele já se alastrou de uma maneira quase que irremediável. Então, a gente tem quase que esse paradoxo. Ó, eu procuro o judiciário que vai trabalhar em cima das leis estatais e que não vai me gerar um panorama de efetividade em alguns casos, ou eu busco as redes sociais que vão trabalhar em cima de uma legislação que eu não conheço muito bem, mas que na hipótese de obter um deferimento do meu pedido, vão conseguir alcançar um grau de efetividade bem maior do que aquele que eu vou alcançar por intermédio do judiciário. Então, eu tenho esse... E, aliás, as redes sociais, quando adotam as medidas, elas não adotam pensando em limites territoriais. Quando elas removem da rede social, né? Sem pensar em aspectos como a segmentação que eu mencionei para vocês, que gerou justamente a minha pesquisa. Então, esse é um paradoxo interessante que a gente ainda tem e que a gente precisa solucionar para o futuro para ter decisões as mais efetivas possíveis, adotadas por intermédio de leis que a gente conhece, que são seguras e que têm aí um grau bastante elevado de legitimidade. Amanda, qual é a sua perspectiva sobre essa questão desses comitês, vamos dizer assim, isso que eu estou chamando de um déficit democrático, um déficit de legitimação, mas como é que isso se enquadra numa lógica de direito internacional privado? Muito obrigada. Bom, me parece que aqui a gente acaba retornando para um ponto que eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas que certamente foi tratado na primeira parte do livro, que é a qualificação que se dá a essas questões que estão sendo objeto da LIDE, eventualmente analisada. Então, é muito importante notar a forma como, na prática, até na linha do que o próprio Francisco estava falando, que varia muito o peso que é atribuído aos interesses que podem, então, conflitar com a tutela dos direitos de personalidade. E aí, por exemplo, a liberdade de expressão. Então, isso varia muito fortemente de um ordenamento para o outro, também fazendo um link, uma relação com a exposição de hoje mais cedo do professor Dário Moura Vicente. Ele falou a respeito disso, fazendo uma comparação entre o direito ao esquecimento, que é algo consagrado no Regulamento Geral da União Europeia, então está explícito que esse é um direito que está tutelado e que é garantido, comparando então ao Brasil, onde recentemente tivemos uma decisão do STF em que não foi reconhecida a existência a priori desse direito, muito embora não o afaste por completo, no que me parece correta a decisão. E, por fim, com os Estados Unidos, onde esse direito sequer existe. Então, isso tudo suscita esses potenciais conflitos que podem ser tanto em relação à competência quanto em relação à lei aplicável, porque, a rigor, eu poderia ajuizar uma demanda tratando sobre danos, uma demanda indenizatória aqui no Brasil, invocando a aplicação do RGPD, que, como eu mencionei, tem uma pretensão extraterritorial. Então, cabendo em uma das hipóteses do artigo 4º do RGPD, eu poderia invocar a aplicação dessa lei por um juiz estrangeiro, e ainda não está claro sequer como nós estamos aplicando a nossa própria lei interna. E então, me parece que, assim como já vemos nas outras áreas, também em relação a isso haverá uma forte tendência do judiciário ao lexiforismo.
Então, independentemente do fato dessas transferências internacionais suscitarem relações de extraneidade, conterem elementos estrangeiros, a tendência, se é que é possível fazer algum tipo de previsão, não é minha pretensão aqui adivinhar o que vai acontecer, mas a professora havia mencionado que gostaria que nós trouxéssemos um pouco sobre nossas perspectivas, o que imaginamos para o futuro. E me parece justamente que a tendência é que seja mantido esse lexforismo, o que é um problema quando a gente trata de transferências internacionais e de temas que, por envolverem diferentes países, às vezes 2, 3, 4, 5 países, às vezes o dado só trafegou por um país, então quão estreita é a relação que existe com aquele país por onde o dado só passou. Então a gente pensa muito também que quando se fala em internet, tudo é abstrato, não existe local, mas existe um local onde o servidor está, existe um local por onde passam cabos submarinos, por exemplo, existe um local de onde a pessoa acessou determinado site, ou, enfim, teve acesso a determinadas informações. Os locais onde se produziram os danos também é algo que é considerado. Então, são diversas questões que me parecem incontornáveis e que, apesar dessa tendência do judiciário brasileiro a um lexforismo exacerbado, cada vez mais vai ser difícil de fugir disso. E isso me parece uma questão ainda maior do que pensar só em redes sociais, porque, realmente, quando a gente pensa no Facebook, são os termos de uso, eles têm o comitê deles, que o objetivo, em última instância, é trazer mais transparência, porque as decisões, eles podem tomar a decisão que eles quiserem sobre a plataforma deles, e o que vai estar lá, o que não vai estar lá, o que está de acordo com os termos de uso. Então, ter esse mecanismo me parece uma iniciativa de autorregulação interessante para trazer certa transparência, porque, afinal, com essa decisão, se o usuário não concordar com a decisão, ele vai poder recorrer ao judiciário, tendo já em mãos um documento que comprove o que foi decidido, por que foi decidido. Então, eu vejo com bons olhos essas iniciativas como a do Facebook, porque tem o viés de evitar que surjam litígios, e litígios que estariam necessariamente permeados por questões complexas e por jurisdições distintas. Me estendi um pouco, sinto muito, professora Maria Rosa. Não, imagina, gostei muito. Gosto muito do seu lexforismo. Eu vou adotar, né? Vou pegar emprestado. Mas, de fato, eu concordo, eu penso como você em relação a esse processo que você chama de lexforismo, né? Sempre foi um escape, né? Diante de qualquer dificuldade de aplicação da lei estrangeira, recorrer à lei nacional. Mas agora, de fato, na questão do trato do dado e da transferência internacional de dados, o que a gente tem visto o judiciário fazer é um lexforismo de jurisdição, né? A DC 51, também, no fim do dia, a discussão era: vamos achar um jeito de fazer com que o Judiciário Nacional possa sempre decidir e aplicar a lei nacional, e aí o problema está resolvido. Só que não somos só nós que fazemos isso, né? E é exatamente esse o problema. Então, quando a gente tem o Cloud Act, quando a gente tem esse mesmo comportamento, eu estou expandindo um pouco a lógica do que você chamou de lexforismo, mas quando a gente tem esse mesmo comportamento, que no fundo é um comportamento que é o avesso da ideia do direito internacional privado, né, o avesso do prestígio, da tolerância, da verificação de qual seria a lei mais apropriada, ou a lei mais intimamente conectada, é o contrário, né? Quer dizer, diante de um problema que tem um caráter multifacetado, que é transnacional por excelência, a solução mais simples é domesticar tudo, né? A solução mais simples é eu entender que passou por aqui em algum lugar, em algum momento, então o judiciário o brasileiro é a jurisdição competente, e achei aqui uma norma, qualquer que seja, sem nenhum demérito, nem ao Marco Civil da Internet, nem ao LGPD, mas achei uma norma que diz que eu posso aplicá-la aqui a esse caso, então vou resolver aqui
domesticamente. É o desprestígio da ideia da tolerância, da verificação da lei mais próxima, né? É o avesso do que seria, do meu modo de ver, é o avesso da principiologia do direito internacional privado. Mas não vamos parar por aqui, né? Vamos que a coisa vai se desenvolver e nem somos nós, acho eu, nem somos nós os acadêmicos que estamos chamando a atenção do judiciário muito mais do que a realidade, né? Então, quando esse seu caso, né, seu cliente diz, olha, o meu amigo na Alemanha verificou que a postagem continua lá, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal precisa emitir uma decisão 3 vezes para delimitar exatamente o que ele queria, então acho que são os fatos que estão dizendo, que estão gritando, né, que existe um procedimento que está sendo desrespeitado, uma principiologia, uma obediência aos conceitos, às ideias, enfim. Então, critiquei aqui o comitê do Facebook, mas agora eu vou dar razão ao Facebook nesse sentido. É muito difícil lidar com o judiciário que, enfim, acho que vocês foram muito felizes nessa pontuação. Bom, como a Amanda tinha levantado, eu gostaria de provocá-los justamente sobre quais são, fazer esse exercício de futurologia. Acho que vocês, ao contrário do que a Amanda disse, vocês já fizeram um exercício de futurologia, já ganharam na loto da escolha dos temas, porque vocês escolheram temas para os livros que são temas que estão na ordem do dia e que não desaparecerão nem tão cedo, né? O dado eletrônico, a transferência internacional de dados, esse vai ser o futuro da nossa vida, vamos dizer, a plataforma pela qual nós estamos conversando agora já é eletrônica, né? Mas a questão da transferência internacional, ela vai ser cada vez mais comum, né? Não vai ser agora não vai ser só compras pela internet, não vai ser mais só postagem pelo Facebook. Essa tende a ser a normalidade da nossa vida agora. Vai deixar de ser exceção para ser regra. Então, vocês já escolheram bem o tema de vocês. Mas eu queria provocá-los para indagar o que vocês acham que é a nova fronteira do problema da transferência internacional de dados. Se hoje pela manhã nós já sepultamos o princípio da territorialidade, embora a gente não tenha sepultado o da soberania ainda, eu queria indagá-los sobre isso. Qual é a próxima fronteira, a próxima trincheira da questão da transferência internacional de dados? Começo pelo Francisco agora, né? Bem, sabe, eu estava escutando até a própria professora Maria Rosa falar agora, e existe um dispositivo mágico, né, que permite ao judiciário brasileiro, ou parece permitir aos julgadores brasileiros decidir a respeito de tudo que acontece em qualquer lugar do mundo relacionado à internet, que é o artigo 11, parágrafo 2º do Marco Civil da Internet, que diz basicamente que empresas com sede no Brasil devem cumprir as decisões judiciais brasileiras. Lógico que não é bem isso que ele diz, mas é mais ou menos assim que ele é interpretado. Acontece que esse artigo tem um parágrafo 1º, tem um caput, e existe todo o restante do ordenamento jurídico brasileiro e toda essa questão principiológica que precisa ser analisada e passa muito longe das decisões judiciais que a gente analisa e que não enfrentam adequadamente esses temas vinculados à territorialidade, né? Inclusive, meu livro faz uma crítica até... Oi, professor Gustavo. Você me permite? Claro. Eu estou ouvindo vocês desde que começou e não quis interromper, mas, no fundo, nosso legislador é de uma arrogância, né? Ele se sente, assim, com o direito de meter o bedelho em qualquer questão que tenha vinculação com o direito brasileiro, que é uma coisa impressionante. E além de ser arrogante a ponto de querer invocar a competência para a justiça brasileira, o judiciário acompanha e diz, não, e aí eu vou aplicar a lei brasileira, porque para mim é mais fácil. Isso só fecha o nosso país a possibilidades. Isso
nos isola do mundo. Isso nos transforma, como diria talvez o professor Werner Goldschmidt, em chauvinistas, né? Ele usava muito essa expressão. Então, só te interrompi, porque eu vou precisar me ausentar para começar a organizar as coisas lá no outro painel, só para por esse aspecto que eu queria deixar salientado aqui, mas, por favor, continue e bom debate aí a vocês. Muito obrigado, professor Gustavo. Preocupações muito pertinentes e eu compartilho delas. Então, o que eu vejo para o futuro, professora Maria Rosa, professora Amanda, professor Gustavo, é o seguinte: a gente tem esses dois modelos de autorregulação e de heterorregulação, os dois têm problemas, e também os dois têm problemas no âmbito da territorialidade. O que eu vejo é a construção de um terceiro ambiente, um ambiente daquilo que a gente chama autorregulação regulada, né? No caso, por exemplo, da internet ou de redes sociais, que é, de fato, a construção de um ambiente de múltiplos atores. A doutrina estrangeira chama de multiple stakeholders, né, vinculados à internet. Seriam, então, as empresas que atuam na área, esses grandes conglomerados que a gente conhece, os estados soberanos, né, entidades, enfim, que tem uma repercussão internacional, todas elas vão poder, aí, então, de alguma maneira, participar desse debate e construir um ambiente de maior efetividade na proteção de direitos da personalidade e de garantias também como a liberdade de expressão no ambiente virtual. Há quem diga que... e esse ambiente certamente não vai conhecer limites territoriais, né? Há quem diga, eu até cito no final do meu livro, que o CEP da internet... o CEP é o código postal da Universidade de Stanford, no norte da Califórnia, onde a grande maioria dessas invenções que a gente conhece hoje em dia surgiram, né? Então, cyberspace, Califórnia, enfim, item tal. E lá nós temos, então, todas essas questões de jurisdição envolvida. Mas eu acho que o futuro é o estabelecimento de um diálogo maior entre entidades privadas, com atuação muito expressiva no âmbito das redes, e estados soberanos. Certamente os de maior expressão vão acabar conseguindo influenciar de maneira mais efetiva o debate, mas esse o panorama que eu enxergo para o futuro, para a construção de um ambiente que vai dar menos importância para a territorialidade e vai acabar, em alguma medida, dando mais importância para a efetivação daquilo que é aceito também pelas pessoas que fazem parte de uma rede que não conhece esses limites territoriais. É importante destacar que o Facebook hoje, e esses dados são da professora Mônica Rosina, que é diretora de políticas públicas lá do Facebook, tem 3,7 bilhões de usuários ativos que acessam o Facebook todo mês. Então, a gente está falando de uma quantidade de pessoas que nunca um Estado soberano ostentou, né? Então, de fato, as dificuldades para a gestão das interações que acontecem num ambiente como esse são muito expressivas e talvez até desconhecidas do direito, do modo que a gente conheceu ele até hoje. Maria Rosa, deixa eu só interromper de novo, mas é que eu esqueci do sorteio de novo. O sorteio de engajamento, quem venceu foi a Paloma Zaidan, tá bom? E aí, depois, antes de você encerrar, você pede para o pessoal técnico fazer o sorteio do livro, por favor. O próximo sorteio? Okay? Isso, porque daí tem um sorteio para quem está na sala assistindo. Tá ótimo. Em relação à pergunta formulada, Amanda, eu lembro que você já havia antecipado um pouco um comentário sobre o futuro, né? Um pouco essa ideia de futuro. Mas aproveitando a provocação também feita pelo Francisco, de que, na verdade, haveria a tendência, o futuro seria um ambiente híbrido, né? Entendo eu que esse ambiente híbrido seria também produtor normativo, né? O ideal seria que a gente tivesse, me parece, um direito uniforme, uniformizado, como queira, uma produção
que fosse num âmbito global, né? Porque, afinal de contas, entendemos que os conceitos de território, né? O conceito de transferência internacional, fisicamente como o compreendíamos, agora está diante desse desafio disruptivo que é o dado eletrônico, né? Que nem sequer é físico, e, portanto, falar em território para alguma coisa que não é físico já é um desafio. E a ideia de que se cada país, se cada estado tiver essa postura chauvinista, como lembrado pelo professor Gustavo, acabamos por não regular muita coisa. Você acredita, Amanda, que dentro por exemplo, das instituições de direito internacional privada clássicas, produtoras de normativa no âmbito do direito internacional privado, existiria uma possibilidade de uma solução por um direito uniforme? Ou isso é ambicioso demais? Ao meu ver, no momento, isso seria um pouco ambicioso demais, mas talvez sequer necessário. Uma das conclusões a que eu cheguei ao longo da pesquisa foi de que não seria necessário criar um novo direito como um direito digital, mas que seria, sim, necessário realizar uma revisão de alguns conceitos, de algumas questões pontuais, e aí, entrando no direito internacional privado, especificamente dos critérios de conexão utilizados. Então, os critérios de conexão, eles vão sendo alterados conforme o tempo, eles são determinados pelos legisladores nacionais a partir da cultura local, a partir da ordem pública local, enfim, inúmeras questões que contemplam o direito do foro. E me parece que no momento não seria necessário criar-se um novo direito, que alguns autores colocam como um direito digital, mas seria, sim, necessário revisar alguns pontos assim, especificamente os critérios de conexão que são aplicados para se decidir a jurisdição competente, e ela é aplicável nas demandas envolvendo a internet. Cumpre também citar, já que a gente entrou nesse assunto, a Convenção sobre o Cybercrime, que também é conhecida como a Convenção de Budapeste. Então, é o primeiro instrumento internacional que tem como objetivo endereçar esse tema, esses problemas criados pela internet e o cybercrime, em vários tipos de cybercrimes. Então, estamos falando desde fraudes até pornografia infantil, enfim, coisas que foram, de certo modo, exponencializadas pela internet, acho que a gente pode colocar dessa forma. E essa convenção sobre o cybercrime tem como objetivo justamente aumentar a cooperação entre as nações. Infelizmente, o Brasil ainda não faz parte, mas considerando que nós somos um dos países que representam um dos principais alvos de ataques de cybercrimes no mundo, seria muito interessante que nós aderíssemos também à Convenção de Budapeste, a Convenção contra o Cybercrime. Inclusive, abro para caso o Francisco tenha algum comentário a respeito, muito embora minha pesquisa seja muito mais voltada à área civil do que à área penal, são questões que, assim como as diferentes jurisdições, é inevitável que uma coisa se relacione à outra, de certo modo, né? Sem dúvida, muito relevante. E, de fato, não só em relação aos crimes, mas também em relação aos conflitos civis, a gente está falando de uma quantidade muito expressiva de ocorrências no ambiente virtual. Seguindo aquela questão de dados, só para passar uma informação, para ver como esse é um nicho, de fato, muito relevante para o estudo das pessoas, o Facebook estima, então, que 5% dos perfis, daqueles 3,7 bilhões, sejam falsos, tenham sido criados, então, ou retratem uma pessoa que não é aquela que está se expressando na rede social. A gente está falando de 170, mais ou menos, milhões de pessoas, então, que se expressam por intermédio desses perfis, sem que a gente saiba de fato quem é que está lá.
né? E isso acaba gerando uma série de questões vinculadas à difamação, à veiculação de notícias falsas, que cada vez mais acabam aí prejudicando o debate numa arena pública, uma arena que na prática é privada, mas que tem aí uma repercussão pública muito, muito relevante. Então são assuntos que a gente precisa pensar, a gente precisa dialogar, a gente precisa pensar em como fazer com que, de fato, aquilo que as populações consideraram como legítimo seja também aplicado nesse ambiente, porque ele gera, porque o que é debatido, ou o que é difundido, ou o que é disseminado nesse ambiente, tem repercussões também para o mundo físico, né? Essa é uma perspectiva que a gente precisa pensar. A internet não se resolve em si, né? Ela tem, o que acontece na internet tem reflexos no nosso dia a dia do mundo que a gente chama da carne, ou do mundo físico, e a gente precisa cada vez mais pensar, né, no estabelecimento de um diálogo que construa uma regulação adequada também para esse ambiente. Bom, gente, eu estou aqui apreensiva em relação só ao horário, porque nós temos em seguida um outro painel. Me corrija se eu estiver errada aqui, pessoal, mas parece que o sorteio para o ganhador do livro LGPD, Ensaios e Controvérsias, a sorteada foi Júlia Pelagaggio Malvão. Acho que foi isso. Ok, obrigada. Então, eu estou aqui encantada com o posicionamento, a manifestação dos autores, mais encantada ainda do que eu já estava com os livros. Acho que todos ficamos, porque esse é um tema que a gente começa, mas nunca termina, né? Porque ele vai abrindo frente. Se eu tivesse mais uma hora, a partir dessa última provocação de vocês, eu ainda ia indagar os aspectos, por exemplo, de influência, né? Desses dados eletrônicos, influências concretas na democracia, né? Os posicionamentos do nosso TSE sobre esse tema, os perfis falsos, enfim. Mas nós não temos esse tempo. Vamos deixar para uma próxima, deixar o pessoal com água na boca e procurando essas reflexões que vocês plasmaram, consolidaram nos livros, né? Então, eu queria só passar uma última vez a palavra para os autores para uma manifestação final, antes da gente encerrar. Amanda. Muito obrigada. A última manifestação que eu tenho a fazer é realmente agradecê-los, principalmente a professora Maria Rosa, também ao Francisco pelo ótimo debate, é claro, ao professor Gustavo Mônaco, e também fazer o convite, reiterar para quem está nos assistindo o convite de que se tornem membros do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado e ajudem a gente a tornar essa área mais conhecida, inclusive pelo Judiciário Brasileiro, para que a gente tenha cada vez uma interpretação mais conforme, mais de acordo com o que a prática vem nos exigindo. Então, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme. Francisco. Gostaria de agradecer pela oportunidade, foi um prazer muito grande dialogar com a professora Maria Rosa, com a professora Amanda, com o professor Gustavo. Eu me diverti bastante, vocês devem perceber que eu falo desse jeitão mais solto, e eu realmente me divirto de verdade com os debates. Então, eu estou muito feliz aqui por conta dessa participação. Espero que vocês tenham gostado também, que vocês tenham se divertido também, e que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. De fato, foi uma hora aqui muito, muito, muito importante de aprendizado, happy hour do conhecimento, né? Então, vamos em frente aí, que nós temos o próximo painel. Eu tenho certeza que vocês vão continuar aprendendo bastante também nesse congresso tão relevante aí, para questões afetas ao direito e mais especificamente ao direito internacional privado. Então, muito obrigada aos autores, Francisco e Amanda. Passou muito rápido, porque de fato foi muito divertido e um debate saborosíssimo, e que certamente nós vamos continuar em outras frentes, se não outros congressos. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Muito obrigada.